mais cheios de Cristo. Ó Senhor Jesus, amém, aleluia. Vamos dar continuidade à nossa série de mensagens. Dá para colocar aí no telão, não? Quero falar o tema para vocês. O tema é a igreja, lavoura de Deus e edifício de Deus. Essa é uma palavra que deve trazer luz para nós. Uma palavra que precisa entrar no nosso coração e que nós possamos entender o que é a lavoura de Deus e o que é o edifício de Deus. A princípio, nós não conseguimos fazer muita ligação entre uma lavoura e um edifício. Mas o apóstolo Paulo, quando escreveu a sua primeira epístola aos Coríntios, ele fez essa relação. E nessa manhã, nós iremos abordar alguns pontos desta epístola aos Coríntios. Amém? Os irmãos hoje, pela manhã, falaram muito sobre a mesa do Senhor. E eu lembrei de algo que eu vi recentemente. Hoje nós participamos desses dois símbolos, desses dois elementos. Participamos do cálice e também tivemos parte no pão. Foi ou não foi? Vocês sabiam que há um tempo atrás, alguns séculos atrás, não era permitido que todos participassem dos dois elementos. Apenas o sacerdote participava dos dois elementos e os demais irmãos participavam apenas de um elemento. E houve um grupo de pessoas, um grupo de irmãos que lutaram para participar dos dois elementos. Isso aparentemente é algo tão simples, mas foi algo tão sério que até guerra houve por conta disso aí. Então o fato de hoje nós participarmos da mesa do Senhor dessa maneira já foi algo que foi conquistado pelos irmãos do passado. E hoje nós desfrutamos dessa bênção, amém? Então a história da igreja é algo que eu acho que todos nós devemos conhecer, ou deveríamos conhecer, para que você não pense que o que está acontecendo é só agora, no seu tempo. A nossa mente nos leva a achar que o mais importante ou o que está acontecendo é só o recorte desse tempo em que nós estamos vivendo. Mas na verdade, irmãos, o fato de nós estarmos aqui, quando nós conhecemos a história e o que aconteceu com a igreja nesses últimos 2000 anos, reforça que nós somos bem-aventurados, amém? Eu quero que você comente para quem está do seu lado, você é bem-aventurado. Sabe por que você é bem-aventurado? Porque você foi fruto de oração. Ainda sobre a história da igreja, como nós vamos falar da igreja hoje, no século XVIII, havia um homem chamado Zinzendorf, na Alemanha. E ele tinha uma forte influência de um grupo de irmãos da época, e esses irmãos foram denominados de pietistas. Por quê? Só para você entender um pouco o que a gente vai falar daqui para frente. Esses irmãos, no século XVIII,
eles começaram a restaurar algo que hoje nós fazemos. Mas quem restaurou foram eles no século XVIII. Eles começaram a entender e a praticar a contemplação ao Senhor, a um momento individual com o Senhor. Eles começaram a dedicar um tempo, principalmente pela manhã, para se dedicar à palavra e à oração. Todos nós conhecemos hoje, um material devocional. A maioria dos cristãos tem a característica de, pela manhã, dedicar um tempo ao Senhor. Sabe por que você faz isso? Porque no século XVIII, Deus restaurou essa maneira de buscá-lo. Amém? Então, se você tem o costume de acordar cedo e antes de fazer qualquer coisa, ler a Bíblia, orar, ter comunhão com o Senhor, é porque no século XVIII isso foi restaurado e chegou até você. Amém? Então, esses irmãos tiveram uma forte influência sobre esse homem, desde a sua infância. E logo aos 12, 15 anos, ele já tinha muito amor pelo Senhor. E com 22 anos já, ele era de uma família nobre. E ele tinha terras já sob a sua administração. E havia um grupo de irmãos que estavam sofrendo uma perseguição terrível. E fugiram para as montanhas e viviam em situações muito precárias. Não vou falar todos os detalhes, porque não tem tempo. E esse irmão acolheu quase 300 pessoas que estavam passando por essa perseguição nas suas terras. E depois de um tempo, o que acontece quando se junta muitas pessoas vivendo no mesmo lugar? O que acontece? Se a gente passasse um mês aqui juntos, só nesse local aqui, o que ia acontecer? Eu tenho que invocar muito o nome do Senhor, né, James? Então, no início, quando essas famílias vieram, foram muito bem recebidas, porque Zinzendorf era realmente um irmão que amava o Senhor, expressava o Senhor. Então, com o passar do tempo, tiveram problemas. Então, houve um chamamento para uma assembleia. Ele tinha construído uma capela bem grande. E Zinzendorf, por cerca de 3 horas, falou a palavra do Senhor em meio a um tumulto que estava havendo. Eu não vou falar 3 horas. 2 horas e meia. E o resultado daquela palavra foi que 1 semana depois, aqueles irmãos começaram uma reunião de oração que deveria durar 7 dias. A cada hora havia um revezamento de irmãos e a ideia era orar 7 dias sem cessar. Você acha 7 dias de oração muito tempo? Sabe o que aconteceu, irmãos? E essa reunião de oração de 7 dias, de revezamento, de hora em hora, durante 24 horas, era em prol da expansão, da pregação do Evangelho e do envio de missionários por toda a terra para pregar o Evangelho. Quero dizer para você que essa reunião não durou 7 dias. Essa reunião de oração ininterrupta durou 100 anos. Repete comigo, 100.
Nunca na história, nem antes, nem depois, acredito que vai ter uma outra reunião de oração que dure 100 anos. Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque eu, pelo menos, creio, eu entendi que o fato de eu estar na igreja hoje foi por conta dessa reunião de oração. Amém? Então por que você está aqui hoje? Com certeza, Deus ouviu essa oração e o evangelho chegou até você. No século 21. Isso aconteceu no século 18. Por isso que nós não podemos entender nem praticar uma igreja de uma forma organizada simplesmente, ou de uma forma religiosa. Por quê? Porque a igreja, ela é o resultado do trabalhar de Deus na vida das pessoas. Por isso que nós vamos entender nessa manhã que a igreja é a lavoura de Deus. Repete comigo, ó. A igreja é a lavoura de Deus. Lavoura requer principalmente cuidado. Precisa plantar, precisa regar, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Precisa cultivar. Mas no Salmo 92, eu toquei muito nessa semana nesse Salmo. Salmo 92, versículo 12, fala: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. No versículo 13, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Então nós temos aqui a palmeira e o cedro, representando o justo. E a palmeira e o cedro foram plantados na casa, ou seja, no edifício. E florescerá nos átrios do Senhor, ou seja, na casa do Senhor. Eu e você somos plantas na lavoura de Deus. Amém? Essa precisa ser uma visão, um entendimento que todos os crentes devem ter. Eu faço parte da lavoura de Deus. E uma dessas plantas aqui me chamou muita atenção nessa semana. Por que você não é como uma mangueira? Ou por que o salmista não usou outro tipo de planta? Ele usou isso aqui, a palmeira e o cedro, para nos deixar algumas lições. Principalmente com relação à palmeira. A palmeira tem algumas características. Vou falar 3 características da palmeira, que também devem ser 3 características nossas. Por quê? Porque nós somos plantas na lavoura de Deus. Amém? Primeira característica: não se arranca facilmente. Uma palmeira não se arranca facilmente. E essa palmeira, ela foi plantada na casa do Senhor.
Isso significa que nós jamais seremos arrancados da casa de Deus. Por que não é fácil arrancar uma palmeira? Por conta das suas raízes. Então nós, que somos parte da lavoura de Deus, precisamos aprofundar as nossas raízes. E como nós aprofundamos as nossas raízes? Buscando água. A palmeira tem uma característica. As suas raízes buscam água onde quer que estejam. Hoje, onde está a água? A água está na palavra de Deus, amém? A água está no nosso espírito. Por que o apóstolo Paulo tinha um receio? De que por qualquer vento de doutrina, os cristãos eram demovidos da sua visão, da sua ideia, do que pensavam. Irmãos, nós hoje precisamos ter raízes firmes para que nenhum vento de doutrina nos arranque da casa do Senhor. Outra característica. A palmeira, ela suporta vento, suporta tempestades. A palmeira, ela se enverga, ela se dobra. Mas depois que a tempestade passa, ela volta para o seu estado original. Nós somos aqueles que suportamos as tempestades, amém? Talvez que durante a tempestade a gente até se envergue. Mas eu quero dizer para você que não existe tempestade eterna. Fala para quem está do seu lado, toda tempestade passa. Amém? Eu não sei qual é o problema que você está passando agora. O que são as tempestades? O que são as intempéries? São as dificuldades, os problemas que todos nós vamos passar, uma hora ou outra. Jacó falou que a vida dele foi mais problema do que alegria. E na nossa experiência, realmente a gente tem mais problemas do que momentos fáceis. É ou não é? Mas todo problema passa. Toda dificuldade passa. O mais importante é como você vai estar depois que o problema passar. Se você é como uma palmeira, depois da tempestade, você vai permanecer firme. Amém? Eu estava estudando isso aqui. Você encontra a palmeira suporta ventos de até 150 km por hora. Você pode pensar, mas é porque o meu problema é maior do que o seu, Gleito. Não interessa. Você foi plantado na casa do Senhor e nenhuma tempestade vai te arrancar daqui. Amém? Agora, tem uma característica negativa da palmeira. Ela não foi criada para estar em ambientes de frio intenso. Ela não suporta frio intenso.
O que é que significa isso? Nós, como filhos de Deus plantados na casa do Senhor, precisamos estar com o nosso coração aquecido. Maior dificuldade para nós é se o nosso coração esfriar. Aí a palmeira vai morrer. E qual deve ser a nossa preocupação? Senhor, aquece o meu coração, amém? Por que nós estamos aqui nessa reunião? Nós precisamos sair daqui com o coração aquecido. Por que você ora? Por que você lê a palavra de Deus? Por que você prega o evangelho? Por que nós invocamos o nome do Senhor? Para o nosso coração permanecer aquecido. Vocês lembram lá dos discípulos que iam descendo para o caminho de Emaús? Quando o Senhor Jesus falou com ele, o que aconteceu com o coração deles? Ardia o coração. Nós precisamos ser aqueles que estão com o coração ardendo. Amém? Por quê? Porque nós queremos permanecer na casa do Senhor. Amém? Então essas são as características que nós devemos trazer para a nossa vida. Porque nós somos essas plantas que estão aqui nessa lavoura de Deus, sendo cuidados pelo Senhor. Amém? Primeiro, então, nós estamos vendo que existe aqui uma relação entre plantação e casa e edifício. Isso está no Salmo 92. E agora vamos para 1 Coríntios, tá bom? 1 Coríntios é uma epístola em que aparentemente é negativa, porque era uma igreja que tinha muitos problemas. Quero perguntar para você, essa epístola também é para nós ou não? Nós somos melhores do que os coríntios daquela época? E nos primeiros versículos, 1 Coríntios capítulo 1, nós encontramos o seguinte: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Olha o versículo 2, acompanha comigo o versículo 2. A igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ao escrever essa epístola, Paulo já sabia do problema que estava acontecendo. Por isso que ele começou a epístola dessa maneira. A saudação dele foi dessa maneira. Primeira coisa, ele já quis dizer de cara: a igreja é de Deus. Fala para quem está do teu lado, a igreja é de Deus. Nós vamos já saber, olha, nós vamos já saber por que ele escreveu isso. Por que ele escreveu isso? Por que ele enfatizou que a igreja é de Deus? Nós vamos já saber. E a igreja, ela é composta por aqueles que foram santificados em Cristo Jesus. Nós vamos já saber também por que ele falou isso. E o que é a igreja? Formada por aqueles que foram separados por Cristo Jesus.
Você foi separado? Então você é a igreja. E também existe uma característica: invocam o nome do Senhor Jesus Cristo em todo lugar. Nós vamos já saber por que também. Por que que ele enfatizou que existe um nome que deve ser invocado? Graça a vós outros e paz. Amém? Vocês sabiam que a folha da palmeira, ela simboliza paz? Lembra quando o Senhor Jesus entrou em Jerusalém, montado no jumentinho? As pessoas tinham folhas de palmeiras nas mãos. A folha da palmeira significa paz e vitória. Irmãos, na igreja nós encontramos paz e vitória. Amém? Eu acho que daqui a pouco você vai entender e vai amar mais essa saudação de Paulo, tá bom? Versículo 10. Eu vou ler aqui e vocês acompanhem a minha leitura, por favor. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Versículo 11, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé, de que há contendas entre vós. Então o apóstolo Paulo recebeu uma informação de que estava tendo algumas dificuldades lá em Corinto. E qual era o motivo da contenda? Qual era o motivo da divisão? Qual era o motivo de eles não estarem falando a mesma coisa? Está no versículo 12. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Então, quando o apóstolo Paulo fez essa saudação, que eu acabei de ler, ele já estava com o problema da igreja em Corinto na cabeça. Por isso que ele falou: na igreja, nós invocamos o nome do Senhor Jesus. Não existe outro nome que esteja acima do nome de Jesus. Uma das coisas que eu entendi logo que eu cheguei na igreja é que todos nós somos iguais. E quando surgem então situações em que começa a haver preferências no nosso meio, começa então a surgir as contendas, começa a surgir as divisões. Porque tinham alguns que até diziam que, na verdade, era de Cristo. Na hora que eu comparo Cristo com Paulo, com Apolo, com Cefas, eu estou diminuindo, eu estou rebaixando o que Cristo é. Aparentemente até espiritual, mas nesse contexto,
Os crentes de Corinto que achavam melhor ser de Cristo do que ser de Paulo, do que ser de Apolo, do que ser de Cefas, também não tinham o entendimento correto. O Cristo que eles conheciam era muito pequeno. No decorrer da história da igreja, muitos homens foram levantados e usados por Deus, e muitas coisas que nós temos hoje e desfrutamos hoje foi por conta desses homens. Mas na história da igreja, sempre que um desses homens não entendeu a sua função, o seu papel, o que eles realmente são, nós tivemos problemas. Versículo 13, acaso Cristo está dividido? Então o apóstolo Paulo começou a tratar aqui essa situação. Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em meu nome? Quem foi crucificado em favor de vocês? Fala para mim. Vocês foram batizados em que nome? Foi isso que Paulo quis dizer. Por que alguns preferem a mim? Por que outros preferem Apolo? Por que outros preferem Pedro? Por acaso nós morremos por vocês? Por acaso vocês foram batizados em nome do Gleiton? Que não é nem um nome bonito para se falar. Aí Paulo ainda dá uma amenizada aqui, ele falou, dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. A situação era tão crítica ali, que Paulo temia que, não, eu fui batizado em nome de Paulo, porque foi ele que me batizou. Na verdade, irmãos, eu nem me lembro quem me batizou. Eu só sei que eu fui batizado para dentro do corpo de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não foi em nome de nenhum homem e nem de nenhuma instituição. Aí ele lembrou também aqui, ó. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Versículo 17. Vamos ler juntos o versículo 17 para vocês também exercitarem um pouquinho. Vamos lá? Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. O que Paulo estava querendo dizer era, vocês estão anulando a cruz de Cristo, a cruz de Cristo. Quando no meio de vocês há preferências por A, B ou C, esquecendo que na igreja só tem o nome de Jesus. Na hora que surgir outro nome no nosso meio, nós iremos ter problemas. Capítulo 2 de 1 Coríntios. Versículo 1 fala, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não fiz com ostentação de linguagem ou sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Amém? E foi em fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé, presta atenção aqui, ó, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana. Vamos terminar aqui. E sim, no poder de Deus.
Vamos, a nossa fé, ela não está apoiada em qualquer outra coisa que não seja o poder de Deus. Vocês estão entendendo por que Paulo foi falando essas palavras? Na verdade, essas palavras já eram a cura para os coríntios. Ele expôs o problema, mas também trouxe a cura. Nós precisamos entender que a igreja é de Deus e a cura vem de Deus também. Ainda no versículo 7, fala assim, ó: mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Vamos ler o versículo 9 juntos, tá bom? Coloca o versículo 9 aí para todo mundo ler junto comigo. Vamos lá. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso estava escrito. Isso estava escrito. Só que quando a gente lê esse versículo, a gente ainda fica esperando que esse versículo vá acontecer. Mas no contexto aqui, Paulo falou, isso estava escrito. É bonito esse versículo, né? Todo mundo gosta desse versículo, né? Mas tem o versículo 10, ó. Vamos ler o versículo 10, vamos lá. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas. Na verdade, irmãos, o que Deus planejou que olhos não tinham vistos, nem ouvidos tinham ouvido, jamais tinha penetrado no coração humano, agora na igreja tudo foi revelado, irmãos. Paulo estava dizendo isso. Já foi revelado tudo para vocês. Não entendo por que vocês estão passando por isso. Por que eu tive que fazer essa introdução longa? Para que você possa entender o capítulo 3, que é o nosso foco nessa manhã. Paulo, então, no capítulo 3, ele começa: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Paulo, então, falou, ele quis dizer o seguinte: vocês, tendo esse tipo de procedimento, preferências, isso gerando contendas entre vocês, porque vocês entendem que os homens que eu coloquei na igreja, que Deus colocou na igreja, podem tomar o lugar de Cristo. Vocês agem assim porque vocês são crianças em Cristo. Criança é que não tem discernimento. Não conhece ainda a palavra de Deus. Não tem esforço para conhecer. Preferem não ouvir a verdade. E também não pagam um preço pela verdade. Nesses últimos dias tenho ouvido muitas frases. Eu sei que está errado, mas
Por isso que nessa série de mensagens, nós queremos ser fiéis às verdades do Evangelho. Cabe a escolha. Você quer permanecer uma criança em Cristo? Hoje, a palavra de Deus está aberta para você, meu irmão. Fala para quem está ao teu lado, a palavra de Deus está aberta para você. Nunca na história teve tanto acesso à palavra de Deus. Nunca tantas versões. Assim, é Nova Almeida, é Nova Linguagem, enfim. King James atualizada, linguagem transformadora. Se você não entende uma linguagem, tem uma mais simples, na linguagem de hoje. Levanta a mão aqui, quem tem um celular? Tem inúmeras Bíblias disponíveis em aplicativos. Tem em várias línguas. Se você quiser estudar outra língua lendo a Bíblia, você consegue hoje. Por que então nós vamos permanecer crianças em Cristo, se nós temos a palavra de Deus à nossa disposição? Quando ele fala espirituais, não confunda com esse conceito de gigante espiritual. Porque o fulano... Não, espirituais são aqueles que crescem em Cristo, que crescem em vida. Que discernem as coisas espiritualmente. Irmãos, cada um de nós precisa ter discernimento espiritual. Vocês não podem estar aqui achando que eu vou falar sempre a palavra de Deus pura. Vocês precisam ter discernimento para saber se é ou não a palavra de Deus. É por isso que, vou até fazer o quê? Se eu estiver errado, vocês já me julguem agora. O anticristo, ele vai enganar a maioria dos eleitos. Não tem nada mais fácil do que enganar os crentes hoje. É fácil. Por quê? Porque a maioria não se firma na verdade. Aí o apóstolo Paulo falou, eu tive que dar leite para vocês. Tive que dar leite para vocês. Vocês não conseguem comer alimento sólido. Tem que comer a papinha. Um leitinho que daqui a 2 horas você está com fome de novo. Por que recém-nascido tem que mamar de vez em quando? É porque ele não comeu uma feijoada para passar 6 horas sem comer. Eu sei que o leite materno tem todos os nutrientes, né? Mas tem que estar de vez em quando comendo, porque é ralo, né? É um leitinho só. Né? É para criança. Então o apóstolo Paulo, entendendo ali a situação, falou, eu só dei leite para vocês. Porque ainda não podeis suportá-lo, ou seja, o alimento sólido. Eu espero que quem esteja aqui suporte o alimento dessa manhã, amém? Só que os coríntios, Paulo falou, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então, quando ele escreveu essa epístola, ele já decretou, vocês continuam crianças. Por que carnais? Não está aqui se referindo simplesmente a pecado.
Ah, fulano é carnal, porque peca, faz isso, faz aquilo, bebe, fuma, não sei o quê, blá, blá, blá. Mente, etc. É pecado. Quando Paulo se referiu aos coríntios como carnais, e o pecado, trata-se com o sangue de Cristo e arrependimento. É outra coisa. Aqui, carnais no sentido de, porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, lá vai ele voltar de novo para esse assunto. Não sou eu que estou voltando. Estou só seguindo aqui a sequência de Paulo, tá? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Irmão, se acontecer isso no nosso meio, é evidente que é coisa dos homens. Graças a Deus pelo versículo 5. Nós vamos ler agora. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Quem é? Quem é? Quem é o James aqui? Quem é o Leonardo? Quem é o Joxmar? Quem é o Edson? Quem sou eu? Quem é o Jocélio? Quem é a Irlanda? Quem é a Jane? Por acaso, nós somos dignos de alguém colocar nosso nome acima de Cristo? Apolo, Paulo, são servos. Né? No caso da igreja em Corinto, foram servos por meio de quem crestes, e isto conforme o ministério que o Senhor concedeu a cada um. Na situação de Corinto, Paulo e Apolo, simplesmente por meio dos seus ministérios, cuidaram, apacentaram aqueles irmãos ali naquela cidade. Mas a característica, a essência deles é servo. Fala assim, ó, nós somos servos. Amém? Aí, nós começamos o nosso encargo de fato. Paulo, então, fala algumas coisas bem profundas com relação à igreja, apesar dele não dizer o nome igreja. Mas ele estava se referindo aos santos ali daquela cidade, que era uma igreja ali naquela cidade, ele falou, eu plantei. Então Paulo chegou lá em Corinto e plantou. Depois, Apolo passou por lá e regou. Então existe aquele que planta, existe aquele que rega. Eu não sei quem é você. Você é o que planta? Você é o que rega? Isso aí vai de acordo com o ministério que Deus deu para você. Ó o versículo 6. Eu quero que vocês leiam junto comigo a partir do mas, tá? Mas o crescimento veio, vamos repetir, mas o crescimento veio, o crescimento veio de Deus. A nossa função aqui, meu irmão, é plantar e regar. Por isso que no dia 29, nós queremos fazer uma reunião especial aqui para plantar. E também vamos regar. Nós queremos pessoas convidadas. Nós não teremos a mesa do Senhor,
no domingo, dia 29, para não constranger nenhum convidado. Nós teremos bastante louvor e nós teremos uma palavra de pregação do Evangelho. Porque nós queremos plantar. Vocês dão amém para isso? Amém. E depois nós vamos regar. Eu quero dizer para você que qualquer um aqui pode plantar e regar. Amém? Não tem uma função específica. Ah, não, quem planta é só o Paulo. Quem rega é só o Apolo. Não. Todos nós somos ministros de Deus e podemos cuidar do jardim. Amém? Podemos cuidar da lavoura de Deus. É plantando, é regando, é podando, é tirando os insetos. Eu não sei qual é a sua função. Só digo uma coisa para você. Você tem função na lavoura de Deus. Amém? Porque na hora que você planta, na hora que você rega, você também é salvo. E assim o negócio vai acontecendo. Por quê? Porque é uma coisa orgânica. É algo da vida. O que Paulo está querendo dizer para os coríntios aqui é: a igreja é coisa de vida. Não traz o sistema aqui para dentro. Não traz os conceitos humanos aqui para dentro. Não traz a religião aqui para dentro. A igreja precisa de vida. Fala para quem está ao teu lado. A igreja precisa de vida. É uma lavoura. O que você acha que uma lavoura precisa? Precisa de água, né? Precisa de cuidado. Sabe, irmão, nós precisamos entender que a igreja não é um lugar da gente só falar mensagens e ouvir mensagens. O principal movimento que deve haver entre nós é o cuidar um dos outros. Regar, cultivar, podar. A lavoura, ela não precisa de alguém que diga: você, Souza, deve fazer isso, Souza. Ou você não deve fazer isso, Leonardo. Ou você tem que praticar aquilo. Se você não fizer, você vai estar morto, e etc e tal. Nós não precisamos de ninguém para dizer essas coisas para nós. Na igreja, na lavoura, nós precisamos da vida. E tem mais. Vou dar um aviso para vocês aqui, para vocês também que estão me ouvindo agora e que irão me ouvir depois. Acho que segunda ou terça-feira essa mensagem já vai estar no canal da Igreja Fortaleza no YouTube. O que eu vou falar aqui talvez seja a coisa mais importante dessa manhã. Porque talvez vai tirar você da sua zona de conforto. E talvez vai quebrar seus conceitos. Nossa característica humana é de muita passividade. E a gente gosta de se acomodar. E os homens formam as suas religiões e os seus grupos por conta disso. Porque tem gente que gosta de se acomodar e tem gente que gosta de mandar. Quero dizer para você que na igreja de Deus, todos precisam crescer. Fala para quem está ao teu lado, ó, você precisa crescer. Tem que crescer. Você é da lavoura de Deus. Tem que crescer. Sabe por quê? Porque o crescimento vem de Deus. É Deus que dá o crescimento. E como eu falei para vocês, vocês têm tudo para crescer. Vocês não dependem de mim para crescer. Não depende do Jogo Simar para crescer. Não depende do Honório para crescer.
O crescimento vem de Deus. Continuando aqui, de modo que nem o que planta é alguma coisa. Paulo estava insistindo nesse negócio aqui. O que planta não é nada. Muito menos o que rega. Nós não plantamos e nem regamos para ser alguma coisa. E ele repete aqui, ó. Mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, claro. E cada um receberá a recompensa, o galardão, a recompensa, o salário, segundo o seu próprio trabalho. Vamos ler o versículo 9 juntos, tá bem? Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Nesse versículo aqui, nós encontramos a ênfase de Deus, de Deus, de Deus. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus. Paulo quis enfatizar isso aqui. Deus, Deus e Deus. Amém? E o crescimento dessa lavoura tem que gerar como fruto Cristo. Eu vou crescer como uma planta na lavoura de Deus, e quando eu cresço, eu tenho que dar fruto. E esse fruto, Deus só aceita se for Cristo. Porque é desse fruto, é uma coisa meio louca, do fruto da lavoura, gera-se o material para edificar, para o edifício. Então é uma lavoura gerando fruto para um edifício. Só Deus mesmo, não é? E agora vamos terminar falando sobre o edifício. No versículo 10 fala: segundo a graça que me foi dada, lancei um fundamento como prudente construtor. E outro edifica sobre ele. Vamos ler juntos esse final. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante. Vamos lá? Porém, cada um veja como edifica. Tem uma versão que fala assim, ó. Porém, cada um reflita bem como constrói. Então é uma questão de reflexão. Por quê? Porque eu e você hoje estamos construindo. Fala para quem está do lado, você é um construtor. Amém? Você é um construtor. Gente, Deus é bom demais comigo. Deus é bom demais comigo. Você sabia que eu estou fazendo uma casa, né? Em nome de Jesus, vou mudar esse mês. Essa obra já dura, sei lá, 8 meses. 7 meses. 7. Gente, eu fui nessa obra talvez umas 5 vezes ou 6 no máximo, estourando. Jorlene já matou a charada, né? 6 vezes eu acho, mais do que isso não. E quando eu fui lá, eu não perguntei nada, eu não sabia de nada, eu só fui ver mesmo, só para contemplar com os meus olhos, né? Por quê?
Porque tinha um construtor lá que eu confio. Meu cunhado André. É. Então, o construtor é importante. Por quê? Porque o construtor, ele tem que entender bem de alicerce, de fundamento. Então, por que eu confio no André? Porque eu acredito que ele fez um bom alicerce na minha casa. Não é? Então, não pensa que construir, ser construtor é pouca coisa. Deus já falou, ó, cada um veja como edifica. Significa que cada um de nós aqui é um construtor. Só tem uma coisa que você precisa ficar sabendo. O fundamento já foi lançado. Cristo é o fundamento. Por que o apóstolo Paulo então estava enfatizando aqui que Cristo era o fundamento e não podia lançar outro? Porque na hora que os coríntios estavam falando, eu sou do fulano, eu sou do cicrano, eu sou do beltrano, eles estavam colocando aquelas pessoas como fundamento. Aí a casa cai. O fundamento é Cristo. Você precisa estar claro disso aí. Você não pode colocar outra coisa, nem outra pessoa no fundamento. Paulo já deixou claro aqui. Lancei o fundamento como prudente construtor. Então, o que nós precisamos fazer agora é edificar sobre o fundamento. Esquece o fundamento. Já está lá. É seguro. É Cristo. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém, que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Fundamento, ok. Não coloque outro fundamento. Fundamento é Jesus Cristo. É a pedra angular e etc. Agora, nós precisamos atentar qual material eu estou usando. Qual material eu estou usando para edificar esse edifício? É Cristo. É ouro. O ouro representa a vida divina. É com prata, que representa a redenção. É com pedras preciosas. Significa ali, representando ali o trabalhar transformador do Espírito. Que são também materiais que foram usados lá na construção do templo, né? Ou você está edificando com você mesmo? Com um material que é fácil de passar, de acabar e etc. Madeira, feno, palha, queima, o vento leva. Por que é importante? Porque uma hora Deus vai provar a edificação. E a prova é o fogo. Então hoje, talvez eu não sei com o que você está edificando. Nem você sabe com o que eu estou edificando. Eu espero que seja com os materiais corretos. Mas um dia, não vai ter como esconder.
Mas a nossa esperança, o nosso desejo é que todos nós edifiquemos e no final recebamos o galardão. Amém? Meu tempo já estourou. Eu vou só terminar com versículo, Senhor Jesus. Eu quero que vocês coloquem aí na versão King James. Versículos 21 até o 23, tá bom? Dá para colocar aí? Já está? Vamos acompanhar no telão então? Vamos ler juntos esse versículo? Amém? Porquanto deve se orgulhar dos homens, porque tudo vos pertence. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo todo, a vida, a morte, assim como o presente ou o futuro, tudo o que existe é vosso. E vós sois de Cristo e Cristo de Deus. Amém? Irmãos, essa é a igreja. Tudo que tem na igreja é nosso. Homens, até mesmo o universo, o futuro, o presente. E nós somos de Cristo, e Cristo é de Deus. Você quer o que mais? Capítulo 4, versículo 1 fala: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Irmãos, eu lanço uma profecia sobre vocês. Cada um de vocês sejam encontrados fiéis. Amém? Fiéis na lavoura de Deus, no edifício de Deus, que é a igreja. Jesus é o Senhor. Que oração, hein, gente? Nós temos um almoço super especial. Vai ser churrasco. Amém? Então, vamos gastar 10 minutinhos ruminando essa palavra. No final, nós vamos fazer uma oração para que a gente possa sair e todos estão convidados para almoçar, tá bom? 10 minutinhos, vamos em grupos de 4, 5 ou mais um pouquinho. Não fiquem num grupo tão pequeno não, tá bom?